Olá! Olha, ter um recém-nascido em casa é uma alegria, mas também um verdadeiro quebra-cabeça, né? São tantos sinais, tantos sons. A ideia aqui é justamente essa: dar um pouco mais de segurança, ajudar a gente a entender o que é normal e o que precisa de um pouquinho mais de atenção naqueles primeiros dias. Então, a grande pergunta é: o que é normal em um recém-nascido? Para ajudar a responder, a gente vai passar por 11 situações bem comuns. O mais importante aqui é aprender a separar o que é só uma fase de adaptação daquilo que é um sinal de alerta e que vale a pena conversar com o pediatra. Bora começar pelo que a gente vê primeiro, né? A pele, as marquinhas. E um dos assuntos que mais aparece é aquele tom meio amarelado, que muitos bebês têm logo no começo. Então, essa cor amarelado tem nome. É a icterícia. E uma icterícia leve é super comum, viu? Acontece por causa de uma substância, a tal da bilirrubina. O corpo do bebê ainda está aprendendo a processar. Agora, o pulo do gato é o seguinte: se esse amarelão aparece muito rápido, tipo antes do bebê completar um dia de vida, ou se ele vai ficando cada vez mais forte, aí sim é hora de ligar o alerta e falar com o médico. E sabe qual é um dos melhores jeitos de ajudar o corpinho do bebê a eliminar essa bilirrubina? Mamando. A alimentação frequente é a chave. O ideal é mirar entre 8 e 12 mamadas por dia. É o próprio corpo do bebê se ajustando, com uma ajudinha do leite, claro. Outra coisa que pode dar um susto é ver as mãos e os pés do bebê meio azulados. Mas calma, na maioria das vezes isso só quer dizer que ele está com um pouquinho de frio. É só aquecer que a cor volta ao normal. Agora, se essa cor azulada não some, se ela é persistente, aí a história é outra. Isso precisa de avaliação médica imediata, porque pode ser alguma coisa ligada ao coração ou aos pulmões. O nascimento é uma baita jornada, né? E como em toda grande aventura, às vezes ficam umas marquinhas. Pode ser um arranhãozinho do fórceps, um calombinho na clavícula, que na verdade é o osso cicatrizando, ou até uma fraqueza no rosto ou no braço. Parece preocupante, mas na grande maioria dos casos, são só marcas temporárias dessa chegada ao mundo. Logo somem. Ok, agora vamos entrar em dois assuntos que tiram o sono de muita gente: respiração e alimentação. São duas coisas vitais, então é normal a gente ficar de olho. Vamos ver o que é esperado e o que não é. Sabe aquela tossidinha ou aquele pequeno engasgo quando o bebê mama com muita vontade? Pois é, isso é super normal. Ele ainda está pegando o jeito, coordenando tudo. Acontece. O que a gente precisa observar é se essa tosse vira rotina, se acontece em praticamente todas as mamadas, aí sim vale uma conversa com o pediatra para entender o porquê. Isso aqui é super importante. Passadas as primeiras horas, aquele momento de "Oi, mundo novo", a respiração do bebê tem que ser tranquila, sem esforço, sabe? Se parece que ele está fazendo força para respirar o tempo todo, isso é um sinal para ficar de olho. E aqui vai um número para guardar: mais de 60 respirações por minuto. Se o bebê, em repouso, calminho, estiver respirando mais rápido que isso, é um sinal claro de que o ritmo está acelerado. É um alerta importante. E existem alguns sinais de dificuldade para respirar que são caso de urgência. Presta atenção. A pele afundando entre as costelas, as narinas se abrindo muito a cada respiração, um sonzinho de gemido quando ele solta o ar, ou aquela cor azulada que não some. Se notar qualquer um desses sinais, é para procurar ajuda médica na hora, sem pensar duas vezes. Muito bem, vamos para o centro de operações do bebê, a barriguinha. Vamos falar de tudo, do que a gente vê por fora e, claro, do que sai de lá. É um universo de novidades, né? É normal a barriga do bebê ficar estufadinha, principalmente depois de uma boa mamada. O segredo é o toque. Se ela está macia, fofinha, tudo certo. O sinal de alerta é uma barriga que está sempre dura, tensa, sabe? E se isso vier junto com o vômito, ou se o bebê não fizer cocô por 1 ou 2 dias, pode ser algo a mais do que simples gases. E falando em cocô, a gente precisa falar do primeiro de todos, o mecônio. O nome é diferente e a aparência também. É bem escuro, quase preto e bem pegajoso, tipo piche. A saída dele é um marco super importante. Ver esse mecônio saindo nas primeiras 24 a 48 horas é um alívio. É o grande sinal de que o sistema digestivo do bebê deu a partida. Se isso não acontecer nesse tempo, precisa avisar o médico. E sobre sangue nas fezes, qualquer gotinha, mesmo que pareça pouca coisa, deve ser informada ao pediatra. É sempre melhor checar. O umbigo, outro campeão de dúvidas. Vamos lá. Umas gotinhas de sangue na hora que o culto cai, normal. Agora, se o sangramento não para, se tem alguma secreção com cheiro ruim ou a pele em volta fica muito vermelha, isso pode ser infecção. E podem aparecer outras coisas, tipo uma bolinha vermelha, que é o granuloma, ou uma hérnia. Geralmente não é nada grave, mas tudo isso precisa ser mostrado e acompanhado pelo pediatra. Combinado?
Chegamos na reta final falando sobre o comportamento do bebê. Basicamente, os dois estados principais da vida de um recém-nascido: chorar e dormir. Vamos tentar decifrar um pouco esses dois mundos. Primeira coisa, choro é comunicação. Ponto. Não é manha, não é querer estragar, é o jeito do bebê dizer que precisa de algo. E atender é fundamental. O grande termômetro aqui é a intuição de quem cuida. Se aquele choro soa diferente do normal, se parece um choro de dor muito agudo ou que não para por nada, confie nesse sentimento. Vale a pena investigar. E dormir. Recém-nascidos são campeões de soneca. E isso é ótimo, é super saudável. O que a gente precisa diferenciar é um sono normal de um estado de letargia. Um bebê que nunca acorda sozinho para mamar, que precisa ser muito estimulado e mesmo assim parece desinteressado, muito molinho ou sem força para comer, isso não é sono, é um sinal de alerta de que algo pode não estar bem. Certo, a gente passou por muita coisa: pele, respiração, choro. Mas se fosse para resumir tudo em uma única grande dica, qual seria? A regra de ouro é esta, e ela é bem simples. Sempre que houver dúvida ou uma mudança inesperada, o pediatra deve ser consultado. É isso. Não precisa ter receio de perguntar. Na dúvida, o melhor caminho é sempre a orientação de um profissional. É a segurança do bebê em primeiro lugar. E para fechar, a mensagem mais importante de todas. A melhor ferramenta de diagnóstico que existe é a observação de quem está ali todo dia cuidando do bebê. Ninguém o conhece melhor. Confiar na própria intuição, perceber as pequenas mudanças, isso é fundamental. Essa conexão é a base de tudo. É ela que guia o cuidado e mostra quando é a hora de pedir ajuda.